irmãos, boa noite. Vamos desfrutar da palavra de sábado, semana 2, que tem como tema a epístola de 2 Timóteo 2,14. Ler com oração. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavra que para nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes. 2 Timóteo 2,14. Ó Senhor, verdade, de nada se aproveita, Senhor. Ó Senhor Jesus, essas palavras de contenda, Senhor. Devemos seguir no amor, na verdade, na fé e na verdade. O amor mútuo que um dia o Senhor teve por nós, que simplesmente nos amou e não contentou com nada, Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor recomenda essas coisas, Senhor. Isso não vem de nós, Senhor, isso não vem do ser humano, mas vem de Ti, Senhor, que é maravilhoso, piedoso e bondoso. O tema de hoje é evitar contendas e falatórios inúteis e profanos. Evitar contendas e falatórios inúteis e profanos. Dos 7 itens que detectamos das epístolas a Timóteo, já vimos a fé e a verdade, que nos levam a desfrutar de forma real Cristo em nosso viver. Lamentavelmente, Paulo observou que havia oposição à verdade que se manifesta de forma de contenda de palavras. 2 Timóteo 2,14. O conhecimento íntimo e verdadeiro da palavra da verdade. Evita contendas de palavra, bem como os falatórios inúteis e profanos. O falar destituído da verdade é como um câncer que causa muito dano aos irmãos. Paulo foi enfático nesse ponto. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto, em 2 Timóteo 2,17. Nessa passagem bíblica, o termo câncer é literalmente gangrena. Isso é algo muito terrível, pois a gangrena ocorre quando uma parte do corpo fica privada de circulação sanguínea, ocasionando a morte das células e o apodrecimento daquela área. Amados irmãos, que advertência! Quando não temos a palavra que traz vida, nos envolvemos com essa linguagem que não está baseada na verdade. Ocorre a gangrena entre os irmãos. O diabo busca também causar danos entre os irmãos por meio de questionamentos insensatos e ignorantes. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabeis que só engendram contendas. 2 Timóteo 2,23. A palavra da verdade vai contra as questões insensatas, que são questionadas a respeito de tudo o que é falado. A palavra absurdas, nesse contexto, significa algo que vem de uma mente sem instrução, sem educação, ignorante e sem treinamento. Assim, uma tradução literal seria, abre aspas, repele questões insensatas e ignorantes, fecha aspas. Os questionamentos são feitos na ignorância total de pessoas que não conhecem nada da palavra de Deus. Por isso precisamos da palavra da verdade, que nos livra dos laços do diabo, estabelecendo nossa sensatez. No viver da igreja, a palavra da verdade deve estar sempre presente, evitando-se contendas que para nada aproveitam, pois só promovem a subversão dos ouvintes. 2 Timóteo 2,14. Quando temos a palavra da verdade, somos guardados de semear contenda, que quando presente, produzem o declínio da igreja. Outro cuidado, amado irmão, está em evitar falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Aqueles que se desviam da verdade
pervertem a fé dos irmãos. Perverter significa arruinar. Para nos prevenirmos, precisamos da palavra da verdade e que seja apresentada corretamente para iluminar as pessoas que estão com a mente obscurecidas e nas trevas. Faz-se necessário considerar essa palavra da verdade como uma vacina contra o veneno das contendas, dos questionamentos insensatos e da impiedade. Que essa palavra seja para tratar a morte que está nas pessoas e trazê-las de volta para o caminho correto. O caminho, portanto, é disciplinar com mansidão os que se opõem na expectativa de Deus lhe conceder arrependimento para reconhecer plenamente a verdade. 2 Timóteo 2:25. Cuida, porém, com a advertência de não ficar somente aprendendo e aprendendo, sem avançar. Que o Senhor nos livre de ser pessoas que resistem à verdade. Infelizmente, muitos se recusarão a dar ouvidos à verdade. Mas, graças ao Senhor, há também outros que querem ouvir a verdade, que aceitam a verdade. Por isso vamos insistir que seja oportuno, quer não, em pregar o evangelho para levar essa verdade às pessoas. Dada a sua grande importância, faz-se necessário repetir tais palavras da verdade, como bem fez Paulo ao escrever para Tito. Abre aspas. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Fecha aspas. Tito 1:1. Não devemos ocupar-nos com fábula judaica, nem com mandamentos de homem desviando-nos da verdade. Que sejamos impressionados com a importância da fé e da verdade, as quais foram por diversas vezes repetidas. Nesse tempo do fim, precisamos da fé e das palavras da verdade, porque é isso que vai salvar a igreja da queda, confirmando-a como a coluna e a base da verdade. Pergunta: quais danos as contendas e os questionamentos causam aos irmãos? Ó Senhor Jesus, irmãos, os danos causados através de contendas são enormes, né? Divisões, irmãos que param de reunir por achar que sabem demais, ou achar que sabem de menos, por algum irmão se achar que sabe um pouco demais, né? E esses questionamentos não trazem vida. Graças ao Senhor que aprendemos que na vida da igreja ninguém sabe mais do que ninguém. E quem sabe tenta nos passar de forma clareza como os irmãos da palavra, né? Hoje quem prega a palavra para a gente nas reuniões ministeriais, irmão Regis, irmão Eduardo, irmão André, são irmãos que muito nos encorajam e que muito nos ajuda, e assim crescemos juntos. E isso sim é um viver orgânico, onde todos vamos chegar à plenitude, se queremos, é claro. E aqui, irmãos, eles falam de duas palavras muito importantes que vêm sendo repetidas ao longo da semana, que é fé e verdade. Nós temos, irmão, uma palavra rica e verdadeira, uma palavra fundamental, uma palavra da verdade baseada na Bíblia, 100%, rica, verdadeira e pura. Então, irmãos, que possamos valorizar nesse sábado essa palavra, repetir e nos disciplinar, como ele fala aqui no penúltimo parágrafo, nos disciplinar com mansidão aos que se opõem, né? Tem aqueles que vai de encontro a Deus, assim como os questionamentos do mundo. Algumas pessoas concordam com X coisas, outras não. Isso também acontece na igreja, mas que possamos, irmão, de fato nos disciplinar na mansidão. Não
com contenda com os de fora, mas tentando pregar o amor que Cristo um dia pregou para a gente e nos trouxe para esse lugar tão maravilhoso chamado a vida da igreja. Amados irmãos, tenham todos um bom dia e que Deus abençoe o dia de desfrute de cada um.